Deus abençoe vocês, sintam-se em casa. Vamos ficar de pé, amém? Vamos dar início. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa estar falando ao coração de cada um de nós e nós estejamos aqui com um coração aberto para prestar culto ao nosso Deus e Pai, amém? E receber dele, da sua porção nessa noite. Então feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Esteja agora em reverência ao Senhor, sua presença nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite. E a tua palavra nos declara, Senhor, e nos afirma que onde estiverem reunidos 2 ou 3, no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Então, Senhor, nós cremos que o Senhor está nesse lugar, na presença, na pessoa do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por nos permitir dar culto ao Senhor, prestar culto ao Seu santo nome e em adoração, Senhor, reunir-nos neste lugar nessa hora. Ó Pai, que o Senhor seja servido com a nossa vida, meu Deus, e que todo o poder do mal seja repreendido em nome de Jesus. E que nós, Senhor, como tua igreja, possamos nos achegar, nos aproximar de ti, Senhor, em amor, em reverência, em sincera devoção ao Senhor. Que o nosso coração se renda, que o nosso coração se prostre aos teus pés, diante do trono do Senhor, para reconhecer que só o Senhor é Deus, que não há nenhum outro além de ti, porque fora de ti não há Deus. O Senhor é excelso e soberano, é o Rei dos reis. Nós, Senhor, invocamos a tua presença, o teu nome sobre as nossas vidas, nos rendemos a ti, ó Pai, porque sabemos que só o Senhor pode todas as coisas. Senhor, não há nenhum outro digno de ser engrandecido e adorado nesse lugar, e nenhum outro lugar da face da terra. Ó Senhor, teu nome está acima de todo nome, e nós, Senhor, prostramos-nos diante do Senhor, para reconhecer a tua soberania, a tua majestade, Senhor, a tua santidade, ó Deus. Que em nome de Jesus, todo o nosso ser seja impactado pela grandeza do Senhor, pela beleza do Senhor, pela tua santidade. Sim, Senhor, tu és santo, tu és digno. Ó Deus, receba este culto, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós pedimos que o Senhor veja o nosso coração nessa hora. Examine o nosso íntimo, Senhor. E o Senhor, na tua palavra, declara: para onde fugiremos do teu Espírito? Então, Senhor, o teu Espírito é bem-vindo em nossas vidas, o teu Espírito é bem-vindo nesse lugar. Nós queremos que o Senhor sonde e conheça os nossos corações e nos ajude, Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, nos levante de toda prostração, renove e revigore as forças do teu povo. Ó Deus, que em nome de Jesus nós saiamos daqui mais fortes, mais fortalecidos pelo poder da tua palavra, mais, Senhor, convictos na fé, certos de que o Senhor é um Deus que ama, que é Pai, que não desampara, que fortalece, que cuida do teu povo. Nós adoramos o Senhor e declaramos, Senhor, a nossa reverência a ti nessa hora. Seja servido, ó Deus, seja adorado por nossas vidas neste lugar, seja engrandecido aqui, em toda a terra, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplaude e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória ao Senhor sobre toda a terra e céu, porque Ele é bom. Amém. A palavra do Senhor diz no Salmo 18, o Senhor declara a sua palavra: para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível.
porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia! Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Quem é Deus, senão o Senhor, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho? Amém? Esse é o Deus da nossa vida, a rocha, o rochedo da nossa salvação, a quem viemos adorar neste lugar. Aquele que é força, aquele que é fiel para com aqueles que são fiéis a Ele, aquele que é íntegro para com aqueles que são íntegros, mas aquele também que é inflexível com o perverso. Temamos ao Senhor, meus irmãos. Este é o tempo onde Deus está chamando o seu povo e toda a terra a temer o seu santo nome, a reverenciar a sua grandeza e majestade. Amém? Então vamos adorar ao Senhor agora, nesse momento, com cânticos. Dê ao Senhor o seu culto, preste ao Senhor a sua adoração, o seu culto nessa hora, e Ele seja adorado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. E esse acho que não foi. Esse foi para mim. Vamos fazer um para Deus agora? A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Aí. Como é bom estarmos na presença do Senhor, e se você está nesse lugar é porque você veio buscar verdadeiramente a Ele, e nada melhor do que estarmos na congregação louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, se você tem ar nos seus pulmões, louve ao Senhor. Amém? Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero
Aleluia! A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Mais uma vez. Só tu és santo, só tu és santo. Aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu,
não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, aleluia. Só Ele é santo, só Ele é digno. Aleluia. O Senhor vai fazer chover nessa noite. Você crê nisso? Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio,
faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Aleluia. Faz chover. Glória ao nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, Aleluia. Glória a Deus. soberano. Não há outro como o nosso Deus. Digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Não existe Deus como nós. Aleluia. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória ao Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não existe outro Deus como nosso Deus. Santo, justo, poderoso, fiel é o Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu.
tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, só igreja, és o Alfa. Mais uma vez, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu, Senhor, Tudo pra mim, tu és Senhor, tudo pra mim. tu és Senhor, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Mais uma vez, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Ele é Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Aplauda bem forte o nome de Jesus. Oh! Mas digno, Senhor. Receba, Senhor, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nós Te adoramos, declaramos isso, porque essa é a verdade. Ao Teu respeito, Senhor. Porque tudo é perda se não temos a Ti, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Senhor, nessa noite nós estamos neste lugar para reconhecer que só Tu és a nossa vida. Oh Jesus, o Senhor sonda e conhece cada coração que entrou neste lugar nessa noite, Senhor. Vá de encontro a cada um, ó Deus. A cada coração que está frio, que está morno, a cada coração que parou de acreditar, que Te deixou, Senhor Jesus,
que um dia teve uma fé inabalável, Senhor, mas que hoje essa fé já não tem mais a mesma força. Ó, Senhor, vem com teu poder neste lugar, Senhor Jesus, porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se não tiver o Senhor? Tu és o maior tesouro que podemos ter, Senhor Jesus. De nada vale a vida sem o Senhor. Tem misericórdia, ó Deus querido, da nossa vida. Tenha compaixão, ó Deus querido, daquele que está neste lugar e não está em comunhão contigo, porque o Senhor nos chama hoje de volta ao arrependimento. O Senhor nos chama hoje de volta à comunhão contigo, porque Tu és o Deus que ama e que tem misericórdia de nós. Mas em breve vem o Senhor a julgar a terra, e nós precisamos voltar-nos para Ti. E a Tua palavra diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Então, ó Deus, que em nome de Jesus, cada coração possa se autoexaminar agora, ó Deus, para um conserto contigo, para um arrependimento, para um retorno ao Senhor, enquanto é tempo, porque o Senhor é o nosso maior tesouro, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti. De que vale a vida sem o Senhor? De que vale, Senhor, existirmos na face dessa terra sem a Tua presença? Ó Deus, em nome de Jesus, ministra os corações, Espírito Santo, arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados, mudança de vida, transformação na alma. Ó, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor nos chama ao compromisso, o Senhor nos chama à mudança, o Senhor nos chama a uma transformação de vida, o Senhor nos chama a nos quebrantar, ao quebrantamento, Senhor. Muda o nosso coração, Espírito Santo, muda o coração da Tua igreja. Tira o egocentrismo, tira o egoísmo, Senhor. Tira a apatia em nome de Jesus, Espírito Santo. Aquece os corações. Nós estamos aqui neste lugar, Senhor. Nós precisamos do Senhor em nós. Nós precisamos da Tua vida em nós. Nós precisamos ser quebrantados. Nós precisamos ser aquecidos pelo fogo do Teu Espírito. Nós precisamos tornar o coração para o Senhor. Então, Senhor, a Tua palavra diz que o tempo do Senhor se chama hoje. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo é de retorno, o tempo é de quebrantamento, o tempo é de arrependimento e de abandonar o pecado. O tempo é de confessar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, a voltar-nos para Deus de todo o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Declare: és o Alfa E o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aplauda mais uma vez. Em nome de Jesus nesse lugar. Em nome de Jesus nesse lugar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém, queridos. Pode sentar. Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Cadê a Bárbara? Autêntica, né, gente?
Minha filha, você arrebanhou o povo todinho para trazer para cá, né? Sejam todos convidados da Bárbara muito bem-vindos! Essa daí tá igual a mulher samaritana. Sai e arrasta a multidão. Aleluia! Que coisa linda! Gente, o Caleb vai ser muito, né? Muito prestigiado nessa noite. Aleluia! Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, que estão nesse lugar. Glória a Deus por essa noite na casa do Senhor. Amém? Amém. Você é bem-vinda, você é bem-vindo nesse lugar. Jesus ama tanto você. Jesus ama tanto a gente. Tanto, tanto, tanto. Ele é o amado da nossa alma. Ele te ama demais. Ele me ama demais. Né? Quando a gente canta, me ama, é porque Ele ama mesmo. Ele me ama. Amém? Então diga, Ele me ama. Ele me ama. Amém. Glória a Deus. Fale isso com convicção, porque essa é a verdade a seu respeito. De repente você está meio azedo hoje, meio azeda hoje. De repente a vida está um pouquinho sem graça. De repente as tribulações estão tomando nosso coração, perturbando a nossa paz, tirando o nosso sossego, deixando a gente meio atribulado, meio preocupado, meio mochibento, meio desanimado com a vida. Mas uma coisa nós não podemos perder dentro de nós: a convicção do amor de Deus. O amor de Deus é real, amém? O amor de Deus é verdadeiro. Todo mundo pode dizer que não te ama, que não te valoriza, que não quer saber de você. Mas Jesus quer saber de você, amém? Ele ama você demais, demais da conta. Além, o Senhor nos ama de forma extraordinária, extravagante. Então receba esse amor, porque nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma tribulação da vida, nem as de agora, nem as que estão por vir, que já está na fila para chegar, nenhuma dessas tribulações poderão nos separar. No mundo nós vamos ter aflições, mas o Senhor nos manda ter coragem, amém? Diga coragem, força, fé, amém? E assim a gente vai vencer na força que o Senhor nos dá. Porque nós, em Cristo, somos mais que vencedores, por meio dEle que nos amou, amém? Então, não sei como é que está a sua vida aí, mas eu sei que Deus ama você. Eu sei que Deus não abre mão de você. Eu sei que Deus quer você todinho para Ele. Não quer só o seu coração não, quer a sua vida toda. Quer você da cabeça aos pés. Quer para te transformar, quer para te libertar, quer para te salvar, quer para te ajudar. Quer para você viver eternamente com Ele. Porque essa vida aqui é passageira. Já, já vai acabar. Já, já, ó. É um sopro com a vela. Acaba. Mas quem está em Cristo tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna em Cristo Jesus. Então, dê a sua vida ao Senhor. Volte para o Senhor Jesus. Clame a Deus todos os dias. E tome uma decisão. Em caminhar na presença de Deus com Ele. Com Jesus. Porque Jesus, Ele quer discípulos. Ele não quer só simpatizantes. Ele não quer só aqueles que acham Ele bonitinho, legalzinho. Ele quer aquele que dá a vida por Ele. Ele quer aquele que vive uma vida reta e íntegra na presença dEle. Então, pague o preço que for necessário, mas entregue a sua vida ao Senhor. Amém? Tem um louvor aí que fala assim, ó. Tudo é perda se não tenho a Ti. Vamos cantar um pedacinho? Vai, André, me ajuda aí, Gabriel. A Tua graça é o que me basta. Canta aí, você que sabe. Sem você não sei pra onde ir. Na Tua presença nada importa. Bora, gente, vocês sabem cantar, vambora. Canta. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder
juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença É o que me basta. Isso é verdadeiro. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tenho a Ti não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Aleluia! Que essa seja a declaração do nosso coração para o Senhor. Porque sem Ele não somos nada de verdade. Sem Jesus, você está complicado. Você está perdido. Você está mal. Pode até estar legalzinho lá na sua vida, achando que está tudo nos trinques, mas não está. Jesus tem pressa em resgatar. Jesus tem pressa em salvar. Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você o conheça e que você o ame de todo o seu coração. Não fica construindo a vida aí na areia não, meu filho. Vá construir sua vida na rocha que é Cristo. Porque na areia vai chegar a hora do desabo. Então, cuidado. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Creia no Senhor Jesus. Seja salvo. Seja salvo. Tu e a tua casa. Amém? Esse é o recado de Deus para você que entrou aqui hoje. Eu espero que você entenda o que o Senhor está falando com você. Amém? A palavra diz que com Deus, pois contigo eu desbarato o exército. Contigo eu salto muralhas. Mas sem o Senhor, estamos perdidos. Então, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e viva com Ele eternamente. A vontade de Deus é que nós estejamos onde Ele está e vivamos eternamente na sua presença. Amém? Então, Jesus ama você, quer você, abraça você, perdoa você, restaura você, transforma você. Jesus tem tudo isso para a nossa vida, amém? Muita coisa o Senhor tem para fazer. Naquele que se permite ser modelado por Ele como um barro amolecido. Adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus com a sua existência. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é perfeita e todo o seu proceder é fiel. Deus seja louvado nessa noite. Glória a Deus. Já a gente vai apresentar o Caleb, tá bom? Agora nós vamos passar para a parte da oferta, dos dízimos e das ofertas. Você que veio preparado para trazer ao Senhor uma oferta nessa noite, faça isso com amor, com o seu coração grato. Amém? Se vocês quiserem repetir aí. E vamos chamar também as crianças. Cadê as crianças? Vem logo as crianças cá para frente. Vai todo mundo subir hoje, pastora Carla? Vai?
A Diana que fez aniversário. Cadê a Diana? Vem, Thales. Vem as crianças, Momento Kids. Venham. Adore ao Senhor, traga a sua oferta ao Senhor com o coração aberto. Criançada pra cá. Glória a Jesus. Ei, Rodriguinho, você tá aí hoje. Diana, linda. Vamos, criança, vamos cantar parabéns pra Diana, tá bom? Amém? Você que vai ofertar pode sair do seu lugar. Crianças, o que vocês colam aí, meu Deus do céu? Vamos cantar o parabéns da Diana. A pastora vai orar por ela, amém? Depois vocês vão cantar bonito para ela, tá bom? Vamos orar abençoando a Diana, amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a Diana, Pai. Eu te louvo pela vida dessa criança. Senhor Deus, esconda ela à sombra das tuas asas. Repreenda, Senhor, toda investida do mal contra ela. Sela ela, Senhor Deus, com teu Espírito Santo. Ó Deus, cumpre na vida dela a tua vontade, os teus propósitos eternos, Senhor. Livra ela de todo e qualquer mal. Senhor, Diana é uma bênção para os seus, é uma bênção para a sociedade, ela é uma bênção para a igreja, ela é uma bênção por existir, porque foi o Senhor quem a fez, foi o Senhor quem a criou, foi o Senhor quem a fez nascer. Nós te adoramos por isso, Senhor, porque o Senhor trouxe ela a esse mundo com um propósito. Nós sabemos, ó Deus, que ela é bendita do Senhor. O Senhor se revele a ela, Senhor Jesus. Mostre-se para ela, para que ela creia no Senhor e carregue a mensagem do Evangelho de Cristo por onde ela passar. Livra, Senhor, ela da maldade desse mundo e deste tempo. Cerca ela por detrás e por diante, ó Deus, e cumpre na vida dela todo o teu querer, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Diana? Vamos cantar? Vai, André, ajuda no parabéns da Diana. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Vamos abençoar as crianças. Pai, em nome de Jesus, cobre essas crianças, Senhor, com a tua presença. Cerca elas, Senhor Deus, ali na Igreja Kids, abençoando elas, falando com elas no profundo através da sua palavra. Repreenda todo o mal ali, que nada, Senhor, nem o poder das trevas venha roubar a tua palavra do coração deles. Traga entendimento e clareza, alcança eles com salvação, com libertação, com restauração nas suas vidas, ó Pai. Examina, Senhor, onde o diabo está entrando, Senhor, e repreenda, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor os esconda em Ti, use, Senhor, as Tuas ministras para trazer a palavra com clareza, com autoridade e intrepidez, para que eles sejam alcançados e abençoados e transformados pelo poder da verdade, que é o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos lá para a Igreja Kids. Amém. Pai, obrigada pelas ofertas, que o Senhor possa receber diante de Ti, repreender todo o mal, Senhor, abençoar os Teus filhos, a fidelidade de cada um, e que o Senhor retribua e os abençoe em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos chamar o Caleb agora? Agora? Vamos lá, o momento. Queridas irmãs, próximo sábado, às 16 horas, terá o nosso chá. Tem aí a foto do chá? Ó, mulheres poderosas. Sai na frente do meu anúncio da ciência. Meu anúncio aqui, ó. Mulheres poderosas, chá da tarde, pelo Dia Internacional da Mulher. Eu sei que foi lá no início do mês, mas não pude fazer lá, vamos fazer sábado. 28, 16 horas, aqui neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-lugar aqui. E aí, por que mulheres poderosas? Que a imagem não está dando para ver direito, mas ali em cima tem uma pomba. Por que mulheres poderosas? Porque nós somos poderosos, mas não é esse empoderamento tribulado aí do mundo, não.
que a mulher quer ser macho, toda resolvida e atribulada por dentro. Porque Deus não fez a mulher para ocupar o lugar do homem. Deus fez a mulher com a sua identidade. Nós somos poderosos porque aquela que tem Cristo Jesus na sua vida tem o poder, o dínamos do Espírito Santo. Amém? Você que é de Jesus, você tem poder contra o mal, poder contra as trevas, poder para buscar transformação, poder para orar e repreender Satanás, poder para liberar cura, poder para mudar sua vida, sua história, sua casa, poder para abençoar teus filhos, poder para botar a mão e orar sobre seu marido. Você tem um marido atribulado? Fala, eu tinha. Aí na sua cabeça só, para ninguém saber. Só você sabe, porque você tem o poder que habita dentro de você, chamado Espírito Santo. Amém? Espírito de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro de você é poderoso e te dá poder para mudar circunstâncias e destinos. Amém? Quando você descobrir o poder que você tem através da pessoa do Espírito Santo que habita em você, muitas coisas vão mudar na sua vida. Porque você vai se apropriar desse poder e mudar a sua história. Amém? Então vem para cá sábado tomar café com a gente. Vão ter cuscuz de milharina, para quem gosta. Vão ter cuca de banana. Vamos ter uns negocinhos. Mas já avisando para a mulherada, que a partir desse chá para frente, nós vamos mudar a nossa vida, para a gente ter saúde. Tá bom, mulheres? Esse vai ser o fechamento desse ano, a gente comer besteira. Vamos mudar a nossa vida, a nossa história. Então, vamos dar tchau para as besteiras e vamos cuidar da saúde. Mas sábado eu vou deixar vocês comer besteira, tá bom? E aí depois a gente vai conversar lá no grupo, a mulherada aqui da igreja, para a gente cada uma trazer um negocinho gostoso para acrescentar. Tá bom? Vou passar uma lista lá. Mas você, que não é daqui e quiser participar, você está convidada, venha, vai ser uma bênção. Teremos uma pastora abençoada aqui ministrando a palavra e teremos momentos aqui, tá bom? Agora vamos chamar o Caleb, toda a turma da família que veio. Os padrinhos, as madrinhas, os dindos, as dindos, dindinho, dindim, tudo, todo mundo, vem. Ei, Caleb! Sobe, gente. E aí, Leco, ficou legal esse negócio aí, hein? Acho que eu vou fazer também, hein? Vai, né? Cuidado. Você tem que ficar aqui, ó. Cadê Léo? Eita, Glória, cadê, Esther? Registra tudo aí, Esther. Esther, filma direito, pega uma foto. Tá com quantos meses? Hã? Vai fazer 4. Domingo. Peraí, pastor, tem um bisavô. Vem pra cá. Então, irmãos, vamos estender as nossas mãos, pode ficar tranquilo, viu? Não vou deixar cair, não. Vamos abençoar a vida do Caleb, né? Tá, tira aqui a blusinha do rostinho dele, bota, isso, para ele ficar, o que foi que tu tá rindo? Ele é quase do meu tamanho. Vamos abençoar a vida do Caleb? Senhor nosso Deus, nós apresentamos, Senhor, diante da Tua presença, Caleb
de Lima Duarte. Está aqui, Senhor, essa criança. Hoje, Senhor, essa criança não entende nada, mas nós te pedimos que o Senhor dê sabedoria, entendimento. Guarda a vida do Caleb, Senhor. Dá saúde para ele. Protege ele de todo mal, Senhor. Nós apresentamos o Caleb a Ti, Senhor. Como na Tua palavra, Senhor, nos informa que nós precisamos fazer. Abençoa os pais, que eles tenham sabedoria para ensinar, como a Tua palavra diz. Ensina o caminho que o menino deve andar, e ainda quando ele envelhecer, ele não se desviará. Nós apresentamos a você, Caleb. Seja cheio da presença de Deus, que o Espírito de Deus possa se apossar de você nessa noite, e que a partir de hoje, você seja tão abençoado, que o Senhor possa fazer com que você seja uma boca profética aqui nessa terra. Assim nós apresentamos você, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, e a igreja diga: amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Quando eu vi, né, o Danilo, tem tanto tempo que a gente esquece até o nome, né? Eu lembrei que o Danilo, na nossa igreja lá no Paiol, Danilo foi usado por Deus ainda como criança, né? Ele devia de ter 8 anos, 9 anos. Lembra disso, Danilo? Danilo chegou para mim e disse assim: pastor, uma criança, às vezes, ela está nos ensinando, nos orientando, nos mostrando algo que nós precisamos ver. Então, dê atenção para as crianças. Ele disse: pastor, a igreja está caindo. E nós tínhamos um galpão. E quando eu olhei para cima, nós não observávamos aquilo. E realmente, estava 20 centímetros a estrutura já caindo. E ali naquele dia, Deus deu um livramento para nós. Então, quando vi o Danilo, eu lembrei logo desse tempo, né? E vejo, né, como Deus, Ele é tremendo. O Danilo era desse tamanhozinho, olha como é que está o Danilo, né? Está um homem já com seus filhos. Então, que Deus possa te abençoar, Danilo. Continuar abençoando, né? Porque você já é abençoado, não é verdade? Abençoando você, sua esposa e seu filhinho. Amém? Então, que Deus abençoe. Aqui, ó. Vamos tirar a foto aqui, ó. Eu sou pequenininho, eu fico aqui. Tem que botar o pessoal para frente. Né? Peraí, calma. A gente vai sair para vocês tirarem. Aqui, ó. Cadê a retratista? Não, vai sair daqui. Pronto, gente. Saímos daqui. Tira aí vocês. Esse aqui estava com algema no braço. Bárbara, vem Bárbara, vem Leco. Bárbara, vem. Vem Leco, vem Rastafari. Quantos anos vocês fizeram? 13 anos de casado.
13 anos de casado. Oi? Não, a gente vai orar por eles, tá? Então, irmãos, nós vamos orar pelo aniversário de casamento, não é isso? 13 anos. 13 anos, né? 18 juntos. Meu Deus. Conseguiu casar, né? Né? Glória a Deus, né? Bem, vamos orar pela vida deles agora, né? Pedindo a Deus que Ele continue abençoando, porque casal é abençoado, né? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, está aqui seu filho, a sua filha, diante da tua presença, pedindo a bênção do Senhor. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que é a terceira dobra do casamento. Senhor, fortaleça, dê ânimo, dá sabedoria, dá entendimento, e que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles tenham entendimento, que eles fizeram uma promessa diante do Senhor, de estarem juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, que eles possam, Senhor, ter, Senhor, essa promessa diante do Senhor, e que eles, Pai, possam ser cada vez mais abençoados pela sua presença. Pai, abra portas, abençoa, glorifica teu santo nome, e nós glorificamos o seu nome, porque eles procuraram, Senhor, a tua casa. Eles, Senhor, não fizeram como os 9, mas voltaram para agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor fez na vida deles. Abençoa, Senhor, e nós também abençoamos. E Deus, nós decretamos sobre a vida desse casal toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus, sejam abençoados, que o Senhor os guarde, os proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pô, ninguém bate palma. Pô, meu casamento tá assim. Amém, irmãos. Bárbara é excepcional, né? Quero trazer uma palavra nessa noite e quero dar as boas-vindas aí aos visitantes, que sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Sou o pastor Braga e nós temos uma escola dominical diferenciada, né? Hoje nós estávamos falando sobre serviço, foi uma aula assim muito importante, e o tema da mensagem de hoje, né, pode ser o tema de uma das aulas que nós vamos dar. Já vou dar o tema da mensagem antes de pregar, antes de falar o texto. O tema da mensagem de hoje fala sobre decepção. Eu quero acreditar que todo mundo aqui já teve uma decepção na vida. Se tiver alguém aqui que nunca foi decepcionado, por favor, tome o púlpito e venha aqui pregar. Porque decepções ou decepção são coisas que acontecem conosco. Mas o Senhor nos trouxe o entendimento para que nós possamos saber combater essa emoção. Saiba fazer com que essa tal de decepção não venha nos jogar para baixo. Então, olha, eu quero que vocês abram suas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34, vamos ler somente um versículo. Salmo 34, versículo 5. Eu vou ler na minha versão, mas eu pedi que eles colocassem aqui a versão NVI. Mas vamos ler aqui. Os que olham para eles estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais mostrará decepção. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Está aqui teu servo, está aqui a tua igreja, e que, Senhor, nós possamos, Pai, fazer com que nós tenhamos entendimento, que todos nós teremos decepções, porque o Senhor informou isso através da sua palavra, mas que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor nos ensina isso. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. A decepção é uma escolha consciente, uma postura, um posicionamento. Isso quer dizer que a decepção, ela é uma escolha consciente, irmãos, porque qualquer momento você pode ser decepcionado. Você pode ser decepcionado no teu trabalho, dentro da sua casa, na igreja, em qualquer lugar.
mais nós precisamos entender que isso é uma escolha consciente de você querer viver na decepção ou não. A decepção é uma questão de postura. Como você está se posicionando diante da decepção? Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender que a decepção também é um momento de nós termos um posicionamento. O que nós vamos fazer diante da decepção? Talvez tenha alguém aqui hoje que foi decepcionado hoje. Está muito triste, muito amargurado, mas o Senhor está dizendo para você se posicionar diante disso que aconteceu. Porque vamos ser decepcionados, irmãos. Então, a decepção ocorre quando expectativas humanas falham. Nós temos muita expectativa, às vezes com amigos, com trabalho e com várias coisas, e nós nos decepcionamos. E nós precisamos entender que tudo isso que acontece, essa decepção que ocorre quando a expectativa humana ela nos fere, ela vem, nós precisamos entender que Deus usa isso. Deus usa a decepção para nós alinharmos a nossa vida com Ele, porque Deus nunca vai nos decepcionar. Deus nunca vai decepcionar você. Apesar que essa semana passada estava fazendo um aconselhamento de uma pessoa que nem daqui da igreja é. Estava muito decepcionado com a pessoa que o feriu e com Deus. Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Talvez você perdeu alguém na pandemia. Talvez você perdeu alguém na sua família e você está decepcionado com Deus. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele entende a natureza humana. Ele entende você quando você reclama, quando você o culpa de você ter tido uma decepção na sua vida. Então nós precisamos entender que o Senhor permite. Não é que o Senhor Ele quer que aconteça, Ele permite que aconteça muitas das vezes para nós alinharmos a nossa vida. Talvez uma amizade, você confia tanto na pessoa, abre seu coração, abre a porta da tua casa, trata a pessoa e a pessoa te decepciona, te trai, te abandona, te machuca com palavras. E Deus às vezes está permitindo que aconteça isso, para você ter o quê? Um posicionamento, como eu havia falado, para que você tenha um posicionamento, porque Deus está te livrando de algo. Muitas das vezes nós perdemos algumas coisas para que Deus Ele possa fazer na nossa vida o que Ele quer fazer, porque muitas das vezes nós bloqueamos a nossa vida com algumas amizades, com algumas coisas, com algumas coisas que nós aceitamos, e muitas das vezes nós sabemos que aquilo vai dar errado, mas nós insistimos com aquilo. Então, irmãos, nós precisamos entender que isso nos mostra que figuras espirituais, pessoas, homens, também enfrentaram essas emoções. Porque isso é uma emoção. Por isso eu disse que seria um bom prato para as aulas que nós temos dado. Nós temos falado de algumas coisas aqui muito interessantes. Abandono. E como que a gente fica? Então, isso nos mostra que figuras espirituais também enfrentaram essas emoções. E nós vamos discorrer. Eu podia falar de uma pessoa só. Podia falar de uma só pessoa e discorrer para você várias coisas, mas eu quero falar de 3. Mas se você olhar na Bíblia, procurar lá no Google, você der um Google lá e procurar saber homens de Deus, mulheres de Deus que se decepcionaram, você vai encontrar um monte que se decepcionaram. Então eu quero falar da primeira figura, um homem de peso, um exemplo. Quero falar sobre Elias. Elias teve medo e desânimo por ameaças de Jezabel, que desejou a sua morte.
Elias, ele desejou a própria morte, porque você observa, Elias era um homem que ele tinha uma autoridade espiritual fora do comum. Fora do comum. Tanto é que quando ele ora, ele manda que aquele holocausto fosse consumido sem decretar nada, porque a autoridade que havia nele era muito grande. Elias derrotou 450 profetas de Baal, mais 400 Balaíns, o total de 850 pessoas. E uma mulher chamada Jezabel manda um recado para ele. Fala para ele, ela dizendo, fala para ele que amanhã ele vai sofrer as consequências que os profetas que ele matou, ele vai sofrer essa consequência. E nós observamos que o que acontece com ele? Ele sente medo, ele sentiu medo de uma pessoa, de uma mulher. Então nós podemos observar, irmãos, que muitas das vezes nós não entendemos. O Senhor nos manda cuidar das três coisas. Nós somos tricotomia: corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar da nossa alma, que são as emoções, e uma delas é desânimo, que aconteceu com ele, medo, decepção. E aí nós podemos observar que esse homem, ele tinha um poder tão grande, mas ele precisava de cuidar de uma coisa, que muitas das vezes nós temos que cuidar. E eu quero dar um recado para você: cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde. Talvez tenha alguém aqui sentado que está precisando de ir no médico, que está protelando. Eu não vou. Pastor, o que tem isso a ver com a palavra? Tudo. Corpo, alma e espírito. Falei da alma, as emoções. Nós precisamos colocar as nossas emoções no seu devido lugar. A decepção é uma delas. É o que nós estamos falando hoje. Talvez você esteja decepcionado e fala: eu não sei o que eu vou fazer. Como eu vou fazer? É simples. Coloca teu joelhinho no chão, põe sua cara no pó e pede a Deus que Ele vai te dar orientação para você vencer essa decepção. Ah, eu fui traído. Não importa. Não importa. O Senhor diz na sua palavra em Isaías: pode uma mulher que ainda amamenta o seu filho abandoná-lo, mas eu nunca o abandonarei. Qual é o nome dela? Pamela. Você pode abandonar o seu filho, que ainda mama, não mama? Mas o Senhor nunca vai abandonar o Caleb. Não estou dizendo que você vai abandonar. Estou aqui usando o que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender que esse homem, chamado Elias, ele entra numa depressão. E é um dos estudos que nós ainda não demos, e vamos falar sobre depressão, que é a doença do século, uma doença psicossomática, que está atingindo um monte de pessoas que estão se cortando, tomando barbitúricos, não dormem direito, estão fazendo coisas que são horripilantes, não toma banho, não escova o dente, já pensou? Fora isso, outras coisas. E nós precisamos entender que Elias entrou nessa situação. Coloca aqui para mim, por favor, 1 Reis 19, versículo 4, para não ficar nas minhas palavras. Elias procurou a morte, ele queria morrer, depois de vencer todos aqueles homens. Já pensou? Você luta, aí você não suporta, você quer morrer. Talvez tenha alguém aqui que tentou contra a sua vida anteriormente, tentou contra a sua vida hoje, ou vai tentar contra a sua vida. O Senhor, Ele ama você, como já foi falado aqui, Ele ama você. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, e sentou-se debaixo dela, e orou pedindo a morte. Ele orou pedindo a morte dele. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez você esteja assim. Talvez você falou assim: eu vou lá para poder
fazer uma boa politicagem. Vou lá prestigiar o casal, vou lá para ver como é que é. E o Senhor está dizendo para você: sai da caverna. Sai da caverna, porque foi isso que o Senhor falou para ele: sai da caverna, Elias. E Elias colocou sobre a vida dele algo que valorizou demais. Deus pergunta para ele: o que tu está fazendo aí? Ele diz: eu estou sendo muito zeloso para com o Senhor, eu estou guardando a minha vida. Talvez você está assim, sendo muito zeloso, mas na verdade você está em depressão, você está em angústia, você está sofrendo uma decepção, e o Senhor está dizendo para você: sai da caverna, se amostra. E aí Deus fala para ele: Elias, deixa de ser bobinho. Não foi bem assim que Deus falou, porque ele disse: olha, só eu vivi, eles mataram todo mundo, Jezabel matou todo mundo. Deus fala para ele: Elias, ainda tem 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Talvez você esteja lutando, mas talvez você já esteja fraquejando, e o Senhor está dizendo para você: sai da caverna, sai da caverna. O Senhor está mandando você sair da caverna, para que Ele possa te dar a orientação como Ele deu para Elias. Mandou anjos servi-lo. Come e bebe, e vai fazer o que tem que ser feito. Deus chamou você para um propósito. Você não pode ficar paralisado na sua casa, no seu banco, em qual lugar que você pensa que tem que ficar. Ah não, mas fui muito decepcionado. Esquece, porque o Senhor, Ele nunca vai te decepcionar, nunca, nunca. Por mais que você pense: não, o Senhor permitiu, o Senhor deixou isso, por que o Senhor deixou? O Senhor está dizendo para você nessa noite: sai da tua caverna. Eu quero falar sobre o segundo nome, a segunda pessoa, que se chama Jonas. Jonas recebeu uma ordem para ir pregar em Nínive, e simplesmente o que ele fez? Ele se indignou, ele se decepcionou com Deus. Como que pode Deus mandar eu ir pregar para esse pessoal? Se você for fazer um estudo sobre os ninivitas, eles entravam em Jerusalém, eles entravam em Judá, eles pegavam as pessoas, empalavam, esfolavam, matavam, queimavam. Mas Deus falou para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive e prega em Nínive. Talvez Deus está mandando você ir em algum lugar e você está resistindo, até fala para Deus: como assim, Deus? Mas Deus está dizendo para você fazer. E quando Jonas se decepciona, o que ele faz? Ele, de vez de ir para Nínive, ele foge numa embarcação para Tarsis. E sabe o que acontece, irmãos? E eu quero deixar bem claro aqui para você: quando Jonas foge naquela embarcação, ele causa um problema muito sério. Quando nós não obedecemos a Deus, nós causamos um problema muito sério. Sabe para quem? Para os nossos. Jonas causou um problema para aquela embarcação. Eles perderam muitas coisas porque eles tiveram que jogar, porque um grande vento, uma tempestade deu ali. E eles falaram: não é possível, como que está acontecendo isso? Segundo a palavra de Deus, eles tiraram sorte e viram que Jonas era o culpado. Irmãos, para você entender, faz o seguinte: pega a palavra de Deus da sua casa, que aqui a gente não vai ter tempo hábil para isso. Vai lá no livro de Jonas, logo nos primeiros capítulos você vai ver essa situação. E Jonas, ele simplesmente desce para o navio e vai fazer o quê? Dormir. Eu não sei nem como ele conseguiu dormir, cara, porque quando a gente está perturbado da mente, a gente não consegue dormir. Mas Jonas foi dormir, e eles tiraram sorte e descobriram que era Jonas o culpado daquilo que estava acontecendo, porque era espiritual. Talvez você tenha um problema na tua casa porque é espiritual, e você tem que fazer o seguinte: você tem que dizer, você tem que se recolocar, você tem que se colocar diante de Deus e se arrepender, para que a sua família, para que os seus não sofram nenhum dano como aquela embarcação sofreu.
capitão chega lá para ele e fala: rapaz, tu está dormindo? A gente está passando um maior vento. Ele pode ter, não sei, né? A Bíblia não fala isso, mas aí depois pode ser que ele falou lá. Vamos conjecturar aqui, eu paguei para poder entrar aqui. Mas ele não disse isso, ele disse: eu sou culpado. E ele pede: me atira no mar. Quando atiram ele no mar, a tempestade passa, mas um grande peixe o pega. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: aonde é que você está nessa situação toda? O Senhor está falando contigo, que é para você se posicionar, como nós falamos aqui. Você tem que tomar um posicionamento diante dos problemas que você está passando, porque o Senhor quer te dar solução. E nessa solução que você vai tomar, pessoas não vão sofrer na sua casa. Aí você observa, fica 3 dias dentro da barriga do peixe e ele começa a orar. Por quê? Irmãos, 3 dias não era nem para ele estar vivo. O suco gástrico da barriga do peixe destrói tudo, irmãos. Destrói tudo. Se você pegar um peixe grande aí, pescar, aos pescadores aí, se você encontrar ali um peixinho dentro da barriga dele, está todo destroçado. O suco gástrico come tudo. E ele ali orou, pediu ao Senhor, ele falou: Senhor, me dá uma chance. O Senhor pega aquele peixe, né? Segundo dizem que foi uma baleia, mas se o Senhor fala para mim que foi uma manjubinha, eu acreditaria. Porque muitas pessoas não acreditam nisso. E o Senhor manda que aquele peixe o vomite no mesmo lugar que ele estava, trazendo um entendimento para nós, irmãos. Se você tem um problema, resolve, irmãos, porque senão talvez os seus filhos vão sofrer a consequência do teu erro. Os seus filhos, a sua família. Porque muitas das vezes nós cometemos um delito, nós cometemos algo errado e ficamos quietos. E quem sofre são as pessoas que muitas das vezes não tem nada com isso. Foi o que aconteceu na questão de Jonas. Jonas se decepcionou com Deus, pois a sua vontade era que os ninivitas morressem. E se você observar que ele tinha 3 dias para pregar em Nínive, Jonas correu e pregou em 24 horas, correndo: olha, Deus vai destruir Nínive. E era Deus, realmente, porque mesmo aqueles homens sendo homens maus, o rei escutou um servo dele falar: olha, rei, passou um doido aqui gritando, dizendo que Deus vai destruir a nossa cidade. O que o rei faz? O rei tira sua roupa, sai do trono, tira sua roupa, bota a roupa de saco e dá uma ordem naquele lugar: todos nós vamos fazer um jejum. Quem sabe Deus não destrua a nossa cidade. E aí você vai observar Jonas ele sobe para um determinado lugar e senta embaixo de uma abobreira e fica lá olhando, desejando a morte. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que nós temos que ter um entendimento. O Senhor está dando para nós uma oportunidade para nós sairmos da situação que nós estamos vivendo. Quem está sendo prejudicado pela atuação? Quem está sendo prejudicado pela situação que você está cometendo? Você mesmo está cometendo, e você sabe que precisa de fazer o caminho de volta. Eu quero falar agora do terceiro e último homem da figura, na verdade homens, dos discípulos, os discípulos caminhos a Emaús. Irmãos, esses homens, esses 2 discípulos, depois você dá uma olhadinha lá, Lucas 24, do versículo 13 ao 35, você vai ver que aqueles homens, eles estavam indo a caminho de Emaús, conversando, e de repente alguém chega do lado deles, e começa a falar. O homem chega do lado deles, eles não observam quem era. E Jesus pergunta para ele, era o próprio Jesus ressurreto, pergunta para eles: o que vocês estão falando? E um dos discípulos fala:
Tu é estrangeiro aqui? Tu é estrangeiro? Você não sabe o que está acontecendo? E começa a murmurar, começa a reclamar. A palavra de Deus diz que eles andaram 11 quilômetros. Imagina, irmãos, 11 quilômetros é muito chão, é coisa aí para 3 horas andando. E quem anda rápido, né? 3 horas do lado de Jesus. E quando chega no lugar onde que eles iam pousar, aonde eles iam entrar, onde eles iam ficar, eles, quando menciona, Jesus menciona seguir. E eles dizem: entra aqui com a gente, está caindo a noite. E Jesus entra com eles. Quando Jesus pega o pão, parte da graça, eles entendem quem está com ele é o próprio Jesus. Talvez você esteja com um problema, mas em vez de você olhar, ouvir quem está falando contigo, quem está do teu lado, você está focado no problema. E o próprio Jesus está falando contigo. Aqueles homens não observaram a presença do Jesus ressurreto. E quando Jesus parte o pão e dá graça, um olha para o outro e diz: não é o mestre. Quando eles olham, Jesus tinha sumido. O Senhor está trazendo entendimento para você nessa noite. Para de focar o problema. Para de focar a tua luta. É minha luta, sabe? Para de focar. Já ouviu falar um ditado que diz que pessoas olham para o seu próprio umbigo? O que significa isso? Você está olhando para você mesmo. Você precisa de olhar para o... fazer ter uma visão periférica. Você tem que olhar. Você tem que observar. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, nesse caminho que você está fazendo, escuta, ouve o que o Senhor fala para você. O que aprendemos com tudo isso? Que Elias, com toda a sua espiritualidade, confiou em si mesmo, ao ponto de dizer para Deus, lá em 1 Reis, filha, coloca aqui por favor, 1 Reis 19, 13 e 14, coloca aqui: sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? Que fazes aí? Eu quero perguntar para você nessa noite, o que você está fazendo na posição que você está? O Senhor está perguntando para você nessa noite, o que você está fazendo ainda aí? O Senhor está falando para você sair da caverna. Saia da caverna. Você pode dizer na sua mente aí agora: eu não estou na caverna não, pastor, sai fora. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas tem horas que a gente entra na caverna sim. Em outubro do ano passado, eu entrei num momento estranho na minha vida. Estranho. Não pensava direito. Eu pensei que eu já estava sendo chamado. Eu pensei, já estão me dando um número. Eu acordava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, assim no estalo, tum. E não conseguia dormir. Ficava igual um zumbi. Foi a hora, lembra que eu disse que nós somos corpo, alma e espírito, somos tricotomia? Era a hora, o Senhor estava falando para mim, é a hora de você cuidar da tua saúde. Aí eu fui fazer um exame, anemia profunda, prontinho para ter uma leucemia, a ferritina faltando e outras coisas mais. E aí eu tomei uma decisão, irmãos. Quem é da igreja, que está aqui, sabe o que eu fiz. Fiz uma assembleia e disse: olha, não estou bem, eu preciso de cuidar da minha saúde. Estou mal psicologicamente, emocionalmente. Quem é que pode liderar assim? Elias não podia liderar porque ele estava justamente dessa forma.
Nós precisamos entender que o Senhor está dizendo para nós cuidarmos da nossa saúde. Então, olha só o que diz lá em 1 Reis 19:13. Quando Elias ouviu isso, o Senhor falando com ele, cobriu o seu rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? O 14, por favor. Ele respondeu, lembra que eu disse? E o que eu disse é o que está escrito: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha, ele estava se escondendo. Talvez você está se escondendo e está dizendo que está sendo zeloso. O Senhor quer que você se exponha, que você coloque sua, como diz aí, fora, põe a cara para fora. O Senhor está chamando. Sou muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único. Eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando tirar minha vida. Talvez você está desse jeito, se comiserando, se valorizando muito, mas o Senhor chamou para você se expor mesmo, porque o Senhor diz na sua palavra. Talvez você está reclamando da tua vida, mas o Senhor diz na sua palavra, lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você vai falar, como que eu vou ter bom ânimo? Eu estou com um monte de dívida. Ora, que o Senhor vai te dar emprego. Porque tem lugar que diz, né? Vem cá que eu vou orar, vai cair dinheiro do céu. Mentira! Não cai dinheiro do céu. O que cai do céu é chuva, granizo, bala perdida e raio. É o que cai do céu. Mas o Senhor, Ele abre portas para você ganhar o suficiente para você pagar suas dívidas. Se você tem problema emocional, o Senhor vai te dar condições, se você buscá-lo. Buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então está na hora de você tomar um posicionamento, porque Elias, ele se valorizou muito. Se valorizou muito. Então, irmãos, vamos sair da caverna. A caverna da decepção. Tenho certeza que tem alguém aqui sentado hoje, que está escondido até hoje, por conta de decepção. Vai ser decepcionado, irmãos. Nós vamos ser decepcionados. Mas o Senhor nos preparou. Nós que somos cristãos, fomos preparados para isso. Fomos preparados para isso. E Ele nos ensinou isso na prática. Ele poderia ter ficado decepcionado com Pedro, quando Pedro o abandonou, quando negou ele 3 vezes. Mas o que ele faz? Pedro está lá pescando, aliás, estava tentando pescar, não tinha pego nada. O Senhor diz: ei, tem alguma coisa de comer aí? Não. Ele ainda foi educado, Pedro foi educado. O cara pescou, tentou matar um peixe, não tinha nenhuma piaba lá para ele comer. E ele diz: não, a gente trabalhou a noite toda, não pegou nada. Jesus fala: volta para trás, joga a rede para o lado direito. Irmãos, outro dia preguei sobre isso aqui e fiz isso e vou fazer de novo, ó. Falou para o peixe, ó, do lado direito, porque ele tinha assoviado e mandado os peixes sair. Para quê? Para deixar eles com fome? Não, para eles aprenderem que eles precisam buscar o Senhor. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de buscar o Senhor. E quando Pedro e seus amigos, seus irmãos, os outros discípulos jogam a rede para o lado direito, a rede se enche de 153 peixes grandes, ao ponto de quase arrebentar. É verdade, minha filha? Está rindo? É verdade, não é mentira. É a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. É como uma faca de 2 gumes. Sabe o que eu estou querendo dizer? Talvez você esteja numa situação tão difícil que você diz assim, ó: caramba, eu não consigo nada. Talvez está na hora de você rever seus conceitos. Isso me lembra um rapaz que veio aqui também conversar comigo. Eu sou muito abençoado nisso. Uma pessoa de uma outra igreja chegou aqui chorando, disse que estava com problema no relacionamento. Mora de aluguel, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. É um trabalhador liberal, não conseguia nada.
estava todo seco, parecia o chão lá do Nordeste, todo rachado espiritualmente. Eu lembro que eu fiz uma mesa ali para a gente tomar um café, comprei um monte de coisa. O cara não comeu nada, porque ele estava tão perturbado, tão decepcionado com ele mesmo, tão amargurado. Ele não comeu nada. Eu tive que levar tudo para casa. Naquele dia nós oramos, eu falei para ele, cara, vamos fazer um propósito de oração, 7 dias de oração, e vamos ver se Deus é Deus ou não é. Não chegou nem na sétima semana. Na 4ª, 5ª semana ele falou para mim, pastor, Deus abriu a janela do céu. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E Deus quer continuar abrindo a janela do céu para abençoar a nossa vida. E é o que acontece, irmãos. Então, nós precisamos entender, nós precisamos sair da caverna da decepção. Hoje, nessa noite, Deus está me perguntando e perguntando a você, por que você ainda está na caverna? Por que você ainda está na caverna? Não é possível, não é possível. Jonas capítulo 4, versículo 1, Deus ordena, Deus dá uma ordem para Jonas, e a decepção de Jonas, ele ficou decepcionado com Deus, ficou, porque ele queria que os ninivitas morressem, e Deus falou para ele, vai lá e prega. Sabe por quê, irmãos? Eu estava falando hoje isso pela manhã aqui na escola dominical. Eu sigo um site, e nesse site fala, se você não tem coragem para assistir, não assista. Não é pornografia não, viu, irmão? Não assista. Lá, bandidos se dando mal. Eu vou lá olhar, vejo aquilo lá. E eu estava ali, eu vendo aquilo ali, eu observei que muitas pessoas que veem aquilo ali torcem. Ei, ainda bem, isso mesmo. Irmãos, o Senhor, Ele veio para todos. Hoje nós falamos sobre serviço, e o que mais nos traz o entendimento de serviço, hoje eu perguntei para a igreja aqui, quem foi o primeiro diácono. Eu já dou uma dica, não foi Estevão, e ficaram olhando. Jesus foi o primeiro diácono, ele veio para servir, não para ser servido. Nós precisamos ter um entendimento, irmãos. O Senhor está nos dando um entendimento para que nós saiamos da situação que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu? Como eu já disse, que a decepção de Jonas causou um grande problema. E eu estou tornando a dizer isso, que talvez você está decepcionado com alguma coisa, que está prejudicando alguém lá na tua casa. Na tua casa. E está na hora de você resolver isso, irmãos. Está na hora de você resolver essa decepção. Está na hora de você resolver essa decepção. Nós precisamos entender que os discípulos se decepcionaram, e nessa decepção não conseguiram nem ouvir mesmo ou enxergar quem estava andando com eles. Talvez a tua decepção não está deixando você ouvir o Senhor falar contigo. Talvez você não quer mais congregar. Vou mais congregar não. Pastor, é tudo safado. Pastor, é tudo a mesma coisa. Pastor, é tudo mentiroso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E nós tiramos o entendimento de Elias. Elias se valorizou e disse que ele era o único. Mas o Senhor falou para ele, ainda tem 7.000 profetas que não se dobraram. Se você se decepcionou com alguma coisa, está na hora de você rever seus conceitos, olhar para dentro de você e ver que a decepção que aconteceu, talvez o Senhor está permitindo para você tratar o seu caráter, para você tratar o seu interior, para você tratar a sua vida com Ele. E nada pode nos dar a certeza que nós não vamos nos decepcionar. Nada.
Talvez você teve um grande amigo, uma grande amiga, e você se decepcionou muito. Mas nós precisamos entender que talvez Deus permitiu que acontecesse aquela decepção, que era para você entender que você teve um livramento de alguma coisa lá na frente. E eu encerro essa mensagem dizendo para você que se você estiver dentro da caverna, é hora de você sair da caverna. Se você entrou numa embarcação, espiritualmente dizendo, como Jonas, está na hora de você recuar rápido, antes que vidas ou coisas se percam. Ou se você está como os discípulos em caminho a Emaús, está na hora de você reparar e tentar ouvir o que Deus está falando para você. Porque quando nós estamos atribulados, nós não conseguimos ver, não vemos nada e nem ouvimos nada, porque as nossas emoções estão afloradas. Quando você está com raiva, irmãos, não adianta, você faz a besteira em qualquer canto, quando você não tem o controle do Espírito Santo sobre a tua vida. Então eu encerro essa mensagem dizendo para você: o Senhor está te chamando hoje para você tomar um posicionamento, porque a decepção, ela é nada mais, nada menos de que uma escolha consciente. O Senhor está falando para mim e para você dessa noite. Através da decepção que você sofreu, você vai escolher conscientemente se você vai retroceder ou você vai avançar. Nós precisamos continuar, irmãos, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós. Nós não podemos deixar que o inferno ele prevaleça sobre a nossa vida. E eu encerro essa mensagem dizendo para você: sai da caverna. Faça uma reflexão da sua vida para o caminho que você está tomando, que não é o caminho que Deus mandou você tomar. E ouça o que o Senhor tem para falar para você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para colocar um louvor. E nesse momento que nós estivermos ouvindo esse louvor, diante de tudo isso que foi falado, eu só quero que você faça uma reflexão sobre a tua vida. Ah, que saudade. Pode aumentar um pouquinho. Da sua presença. Talvez você tenha saudade da presença do Senhor na tua vida. Talvez você fale: eu quando era crente, ou quando eu fui, quando eu fazia. Ele está te chamando para uma responsabilidade com Ele. Faz uma oração pela sua própria vida. Veja em qual posição você está. Talvez você tenha sido decepcionado, mas o Senhor está te dando uma orientação para que você não deixe que essa decepção te jogue para baixo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Volte. Você, filha, filho, sou eu, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Momento, só eu e você e Ele. Nada pode te afastar do amor de Deus. Volte ao primeiro amor. Sem ti nada sou.
Hoje eu sou chamado de filho de Deus. De vida eterna. Pra onde você vai? A verdade e a vida. Aleluia. Só Ele. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Talvez você está decepcionado porque alguém fez alguma coisa com você. Não importa. Só Ele tem a palavra de vida e a verdade para você. Voltar ao primeiro amor. Eu conheço sem nada sou. Melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Eu quero voltar, mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Usa as suas mãos e diga pra onde eu irei. Nessa noite, eu não posso deixar de fazer isso. O Senhor está chamando aqueles que querem se consertar. Que isso, pastor? Aqueles que querem voltar ao primeiro amor. Só Ele tem a palavra de vida eterna. A decepção me afastou. A decepção pode levar você para um lugar que não tem mais volta. Mas o Senhor, Ele reconhece quando nós pedimos perdão. Ele reconhece quando nós nos arrependemos. O Senhor está fazendo um convite nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que está dizendo isso na sua palavra. A decepção quase te matou. A decepção quase me matou. Mas o Senhor está fazendo um chamado. Está fazendo um chamado nessa noite. Porque a palavra de Deus diz em João: não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Então, nesse momento, eu quero perguntar: tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos, que deseja no seu coração voltar ao caminho, a palavra, voltar para o Senhor e Salvador? O Senhor está chamando você para você tomar um posicionamento na sua vida. Você pode perder tudo, você só não pode perder a presença do Senhor. Ele está chamando você. Tem alguém assim aqui? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Pastor, eu fui decepcionado, eu estou decepcionado. Já até tentei tirar minha vida pela decepção. O Senhor está te dando uma oportunidade. Nós estamos no ano da nova oportunidade. Esse ano é o ano da nova oportunidade, é o rema da igreja. Uma nova oportunidade. Cadê você? Está tudo bem contigo? Eu não posso fazer nada por você, mas o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Ele pode todas as coisas. Tem alguém assim? Eu irei, só tu tens a palavra. Ele só tem, Ele que tem a palavra de vida eterna. Nós vamos encerrar o culto então. Eu entendo que o que tem que ser feito é isso: é pregar a palavra,
fazer o apito. Nós vamos orar então nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer do Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor é a única solução para as nossas vidas. O Senhor é aquele que pode perdoar pecados. O Senhor é aquele que pode liberar no reino do Espírito. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que aquele coração que está, Senhor, ele está sendo tratado nessa hora. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar, Senhor, fazendo com que esse coração seja tratado. Que a oportunidade que o Senhor está dando, Senhor, ela seja vigente na vida dessa pessoa, ou dessas pessoas. Que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar dando oportunidades. Porque, Senhor, a nossa vida, como já foi falado, é como um vapor. Vai passar, Senhor, porque na Tua palavra diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então eu quero te pedir, Senhor, se existir alguém aqui na caverna, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor dê força para essa pessoa sair da caverna. Não se esconda mais, não se esconda mais. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor visite essa vida. Se existe alguém aqui, Senhor, porque se decepcionou com alguma coisa, está desobedecendo o Senhor e está trazendo problemas para a sua família, eu quero te pedir, Pai, traz ao entendimento, Senhor, essa pessoa, como o Senhor deu um entendimento para Jonas. Eu te peço em nome de Jesus, que essa família seja, Senhor, alcançada pelo Senhor, que essa família seja abençoada pelo Senhor, mas que, Senhor, essa pessoa possa rever os seus conceitos. Se existe alguém aqui, Senhor, como nós falamos, como nós discorremos na Tua palavra, como aqueles discípulos em caminho de Emaús, eles estavam tão angustiados, tão amargurados, tão decepcionados contigo, Jesus, contigo, Deus, que eles não conseguiram ouvir Jesus. Eu quero nessa hora desbloquear todo ouvido que não consiga ouvir a palavra do Senhor na sua vida. Efatá, abra-te, 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 porque a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem a dizer para você. Que essa semana, Pai, seja uma semana de reflexão. Pai, se tem alguém aqui que precisa do Senhor de forma, Senhor, efetiva, que essa noite o Teu Espírito, na madrugada, Senhor, possa falar com essas pessoas. Dá sonho, acorda, Deus, em nome de Jesus, que haja reflexão, que haja entendimento, que haja arrependimento. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a nossa função é essa: pregar o Evangelho, boas novas, poder de Deus. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Eu quero, Senhor, decretar cada família aqui portas abertas. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor abençoe cada família, em nome de Jesus. Eu quero repreender o espírito de enfermidade na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aonde tiver uma enfermidade aqui nessa noite, eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, um espírito de cura, possa visitar essa vida agora, em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Abandone essa vida, abandone esse corpo. Renova, Senhor, renova, Pai, renova a saúde, em nome de Jesus. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda liberta. Traz, Senhor, libertação, traz cura, traz entendimento. Nos dê uma semana na Tua presença, Senhor.
e que nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração voltado para Ti nessa semana, atento, não como os discípulos em caminho de Emaús, mas que nós precisamos ficar ligados, fecharmos a nossa boca e ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Assim como um dia o Senhor usou a vida do Danilo naquela igreja como uma criança falando para mim, a igreja vai cair, o telhado vai cair, e eu ouvi, Pai, o Senhor falando e nos mostrando através da vida dele. Talvez, Senhor, uma criança essa semana vai trazer entendimento para um adulto. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor pela vida, Senhor, do Caleb. Eu apresento novamente a ele agora em oração diferente, que o Senhor possa fazer com que essa criança, Senhor, possa crescer em graça, em sabedoria e em conhecimento. Que essa criança possa ser um marco, um diferencial. Deus, o Senhor pode levar essa criança a lugares que nenhum de nós foi, mas o Senhor pode, Senhor, levar essa criança como profeta. Abra, Senhor, o entendimento dessa família, abra o entendimento, Senhor, desses pais, para que eles possam ensinar o caminho dessa criança. Abençoa, Senhor, abençoa cada família, cada lar. Deus, assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Estenda suas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as doces consolações do Santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga amém. Vão em paz, Deus abençoe. Uma semana abençoada para você. Um abraço aí, Carminha. Deus abençoe.